Hello everyone! Olá para todos! Estamos aqui dentro de Linguagens e Suas Tecnologias com um pouquinho de conteúdo de língua inglesa. Eu sei que estudar inglês sozinho não é fácil, então nós aqui do EJA tentamos fazer o máximo possível para vocês não se sentirem desamparados. Tem aí o material na plataforma, tem a escola para dar apoio para vocês e tem os nossos vídeos aqui. Vamos dar uma olhada aí lá na unidade 1 do quarto semestre, o nosso conteúdo. Isso aqui são pequenas dicas que vão ajudar você a melhorar os seus estudos dentro do material da plataforma. E nós vamos começar falando de cognate words, que são palavras cognatas. Palavras cognatas são aquelas que têm significado, grafia e som semelhante ao português. O que é grafia? Grafia é a forma como a gente escreve essa palavra. Por exemplo, a palavra communication. Communication, ela parece muito com a palavra em português comunicação. Vocês viram que ela aparece no jeito de escrever, no jeito de pronunciar e no significado? Então, são as três coincidências. Escreve, pronuncia e significa de forma parecida. Isso são palavras cognatas. Além das palavras cognatas, existem as falsas cognatas ou false friends. Elas parecem no jeito de escrever, parecem no jeito de pronunciar, mas elas são armadilhas, porque elas têm significado totalmente diferente. Como que a gente vai diferenciar uma palavra cognata de uma falsa cognata? Tem que estudar. Durante a nossa aula aqui, eu vou dar algumas dicas de palavras cognatas que vocês podem anotar, que vão ajudar vocês no seu estudo e vão te ajudar aí com as atividades avaliativas da plataforma. E também com a atividade avaliativa aí na unidade escolar. Então, vamos comigo? Veja algumas palavras cognatas em inglês que você pode usar sem medo. Essa listinha, inclusive, está aí no material do EJOTEC. Tem accident, que significa acidente, comic, significa cômico, creation, significa criação, different, diferente, economy, economia, example, exemplo, future, futuro. E tem algumas que a gente acaba utilizando muito, mesmo aqui no Brasil, por exemplo, television. De repente você vai procurar um aplicativo, alguma coisa, e você ao invés de encontrar a palavra televisão, você encontra television. Você vai numa loja comprar um televisor, muitas vezes na plaquinha lá do preço da televisão, está escrito television. Positive. Positive ou positivo, a gente vê muito quando a gente vai comprar computadores, porque tem a marca positivo. Outra que a gente usa muito, olha só, casual em inglês, que é igualzinho a palavra casual em português, regular, não muda, success, que é sucesso. Então, tem muita coisa que a gente acaba usando porque é muito parecido. Quem utiliza aí aplicativos de música, como o Spotify, o Deezer, tem aí as playlists de music, que é música. Então, as palavras cognatas, muitas vezes, elas misturam com o nosso português e a gente nem percebe, por causa da tecnologia, das redes sociais e da própria televisão, que traz para a gente propagandas que misturam português com inglês. Hoje em dia, o inglês ele é muito presente na nossa vida. Continuando aí. Vamos observar alguns exemplos de maneira contextualizada. Dependendo de onde você está andando, você encontra a palavra supermarket. Você está assistindo um filme, você está vendo um seriado, a gente compra muito seriado americano, vai no cinema ou vai assistir o filme da sessão da tarde, você não vai encontrar lá na fachada do supermercado, igual a gente vê aqui no Brasil, supermercado. A gente vê supermarket, que traduzindo é supermercado. I went to the supermarket yesterday. Fui ao supermercado anteontem. Supermarket. Pronunciation, olha só, a palavra pronunciation parece muito com a palavra pronúncia. I like your pronunciation, eu gosto da sua pronúncia.
Governo, government. Essa frase é grandona. Governments around the world. Essa palavra pronuncia world, porque se a gente pronunciar word, a gente está dizendo aquele aplicativo que a gente usa para escrever texto no computador. World significa mundo. Governments around the world, governos pelo mundo ou em torno do mundo, have taken action against the new coronavirus. Governos ao redor do mundo têm adotado medidas contra o novo coronavírus. Então, government parece muito com a palavra governo. Television, que nós já vimos que é televisão. Turn off, ou seja, desligue. The television, please. Desligue a televisão, por favor. Turn off é desligar. Television, televisão. Photograph, que é o mesmo que fotografia. Dependendo de onde você procurar na internet, você vai encontrar, inclusive, a expressão foto, com PH. Aqui em Goiânia mesmo, eu já vi muitos locais que trabalham com revelação de foto, não escrever foto com F, mas colocar foto com PH, porque foto com PH é o mesmo que photography, que é fotografia, tanto em inglês como em português parece pra caramba. E muitas das empresas que hoje fazem revelação de foto digital, elas vieram dos Estados Unidos. Então, a tecnologia ela veio importada, então trouxe essa expressão para cá, photography. You look so young in this photograph. Você parece tão jovem nessa foto. Outra palavrinha que eu adoro, chocolate, que é chocolate. Aliás, nós emprestamos a palavra para eles, diga-se de passagem, porque essa palavra ela é latina, ela veio das Américas, ela não é nativa do inglês. You don't like this chocolate. I prefer other one. Eu não gosto desse chocolate, eu prefiro de outro. Nós importamos o produto, a iguaria, que é o chocolate, e importamos a palavra e depois pegamos ela emprestada de volta. Chocolate. Pegamos só a pronúncia deles. Continuando aí, dentro do conteúdo das palavrinhas cognatas. As falsas cognatas ou fake friends. O que é fake? Fake é falso. Fake friends ou false friends. Lembra da expressão fake news, que é notícia falsa? Tudo que é fake é falso, tudo que é fake é false. E olha que a palavra false já é uma palavra cognata, porque significa falso. False friends, falsos amigos ou falsos cognatos, são palavras que parecem, mas têm significados diferentes. Elas são enganosas e podem causar confusão. A rainha das falsas cognatas, das fake friends, é a palavra push. Quem nunca parou diante de uma porta que tinha escrito push? Push parece que está pedindo para a gente puxar, porque parece puxar, não parece? Push. Só que push, na verdade, é empurre em inglês. Então, push é uma palavrinha não cognata. Olha aí o quadrinho mostrando para a gente a situação. Push, o coitado lá morrendo de puxar, colocou até o pezinho na parede, mas push, na verdade, significa empurrar. Então, ela causa confusão para pessoas que não são falantes do inglês. E a gente só consegue escapar das palavrinhas falsas cognatas estudando e aprendendo quais são elas. Então, push é a rainha delas. Eu já vi muita gente aqui no Brasil em situações de consultório médico, dentro do shopping, que o pessoal instala essas portas de vidro e, honestamente, ao invés de colocar as instruções em português, do jeito que a porta vem importada, coloca. Nem para arrancar o push e colocar empurre. A gente está no Brasil, gente, o que custa? Mas aí muita gente vê essa palavrinha maravilhosa e fica lá tentando abrir a porta puxando. Continuando aí. A palavra puxar em inglês, ela se escreve, se pronuncia pull ou pull.
Então, sempre que eu tenho a palavra pull numa porta, numa maçaneta, eu estou falando para puxar. E quando eu tenho a palavra push, eu tenho empurrar. Então, os falsos cognatos ou os fake friends podem comprometer a comunicação se eles forem usados no contexto errado. Olha aí os dois exemplos. Se a gente não sabe inglês, se a gente nunca ouviu essas duas palavrinhas, a gente vai fazer igual esse pobre coitado aí. Lembrando, push é empurrar e pull é puxar. Existem outras falsas cognatas? Existem muitas. Então, os falsos cognatos são exatamente o oposto dos cognatos que você acabou de estudar. E muitos erros de tradução acontecem porque essas duas coisas se parecem. Então, os false friends são o terror de quem está traduzindo um texto. O material de vocês traz vários exemplos de falsos cognatos para vocês não cometerem esses erros. Então, você vai estudar o material aí do material virtual, você foca, estuda a lista dos cognatos e estuda a lista dos falsos cognatos ou dos false friends. Olha aí um exemplo. Actually, para nós parece atualmente, atualidade, mas significa na verdade. Data significa dados. Database é a base de dados. Então, sempre que você achar essa palavra data, significa dados em inglês. Pretend não é pretender, é fingir. Prejudice é preconceito. Aliás, tem um livro literário muito famoso chamado Proud e Prejudice, que é orgulho e preconceito. Inclusive virou filme. Quem tem Netflix consegue assistir esse filme na Netflix. É baseado em um romance, um livro da Jane Austen, que é um dos melhores livros da literatura ocidental. Muito legal de se ler. E dá essa conexão aí com a língua inglesa. Prejudice é preconceito. Outra palavrinha falsa cognata que é ótima para fazer a gente passar vergonha. Lunch. I love lunch. Eu amo almoço. Lunch em inglês é almoço. Lanchinho é coffee break ou sneaker. Lunch em inglês é almoço. Se alguém te oferecer um lunch, ele está te chamando para almoçar. Let's have a lunch together. Vamos almoçar juntos? Outra que faz a gente fazer papel de bobo em inglês é parents, que significa pais. My parents don't like my boyfriend. Meus pais não gostam do meu namorado. Parents são pais, ele se refere só a pai e mãe. Parentes em inglês eu digo relatives. Tio, tia, primo, tudo isso é relative. Parents é só o seu pai e a sua mãe. Continuando aí, vocês têm agora toda essa explicação para ajudar vocês na resolução aí das atividades. Nossa aula foi super curtinha e eu espero encontrar vocês aí na nossa próxima aula com um pouquinho mais de conhecimento de língua inglesa. Foi uma grande honra estar aqui e eu vejo vocês na próxima.